Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo nós veremos uma questão da FGV sobre o pronunciamento técnico CPC 32, tributos sobre o lucro. Essa questão foi aplicada na prova Cefim Rondônia do ano de 2018. E na verdade este assunto CPC 32 eu já abordei em outros vídeos, tanto dando uma base teórica sobre o CPC 32, como também resolvendo questões de prova, uma questão da FGV do concurso de auditor fiscal do Espírito Santo em 2021. Foi uma questão bem complexa e essa questão que a gente vai ver agora, ela de certa forma complementa a outra da mesma banca, por isso eu recomendo que para aumentar o entendimento sobre esse assunto, que também seja visto outro vídeo e mais a base teórica. Mas vamos lá agora. Bom, esta é a questão, né? A companhia Beta apresentava os seguintes saldos em seu balanço patrimonial em 31/12 de 2015, caixa R$200 mil e capital social R$200 mil. Em 1º de janeiro de 2016, a sociedade empresária comprou um veículo por R$40 mil à vista. A vida útil estimada é de 10 anos e a sociedade empresária não considerava valor residual. A depreciação dos veículos para fins fiscais é de 5 anos. Ainda no ano de 2016, ela oferiu receita de serviços no valor de R$100 mil. Os custos dos serviços prestados foram de R$120 mil. E a sociedade empresária apresentava fortes perspectivas de lucros nos anos seguintes. No ano de 2017, ela auferiu receita de serviços no valor de R$150 mil e já os custos dos serviços prestados foram de R$130 mil. Em 31/12 de 2017, o imposto sobre a renda corrente e o imposto sobre a renda diferido da sociedade empresária, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 32, tributos sobre o lucro, considerando a alíquota de imposto sobre a renda e a contribuição social fixa de 34%, são respectivamente, e aqui as alternativas, né, para o imposto de renda corrente e o imposto de renda diferido. Tá? Então, essa questão aqui ela vai trabalhar com vários conceitos do CPC 32 e o que é relevante a gente entender aqui? Que o que faz o CPC 32? Ele vai conciliar, né, aquele lucro, tá, que foi apurado na contabilidade e depois calculado o imposto de renda e vai fazer a seguinte conciliação. O imposto de renda ele vai ocorrer de acordo com as regras fiscais. Já a contabilidade, ela trabalha com regime de competência, então nem sempre eles estão alinhados e por isso a gente vai aplicar o CPC 32. Mas vamos fazer aqui no passo a passo para a gente entender. Bom, em 2016 foi dito que a receita foi de R$100 mil e a empresa teve o custo dos serviços prestados de R$120 mil e a única outro item da DRE que nos foi informado foi a depreciação do veículo. Qual que vai ser a depreciação do veículo? O veículo foi adquirido por R$40 mil, sem valor residual, portanto, né, o valor que a gente vai depreciar vai ser os próprios R$40 mil. E importante saber o que? Para a contabilidade, o que interessa é a vida útil do veículo que ele vai ser usado lá na empresa. Qual a vida útil? Foi colocado de 10 anos. A gente vai ver depois a consequência de ter uma vida útil de 5 anos para fins fiscais, que vai ter uma outra situação que a gente vai ver. Mas por hora, na contabilidade aqui, a gente vai aplicar 10% sobre o valor depreciável de R$40 mil. Então, concluímos por uma depreciação de R$4 mil. A empresa teve um prejuízo contábil antes de se apurar o imposto de renda de R$24 mil. Então, prejuízo antes do imposto de renda de R$24 mil. É o equivalente ao LAIR, né? Só que aqui é prejuízo. Então, R$24 mil negativos. E aí a gente vai fazer os ajustes, né, no lucro real.
aqui já fora da contabilidade, a gente teria adições, que não temos nenhuma, mas temos uma exclusão, que é o quê? A depreciação acelerada incentivada, porque na questão foi dito que, para fins fiscais, a depreciação será de 5 anos. Então, o que a gente faz? Na contabilidade, a gente já depreciou, né, 10% no ano, agora a gente vai depreciar outros 10%, né? E aí vai gerar o que? A depreciação de 20% ao ano para fins fiscais. Só que esta depreciação aqui, a gente vai controlar a parte lá no livro de apuração do lucro real, que são esses R$ 4.000. Então, para fins fiscais, o prejuízo foi de R$ 28.000. Foi R$ 4.000 a mais do que o prejuízo contábil de 24 mil. Só que essa depreciação acelerada incentivada, ela não é de graça. No seguinte sentido, a gente tira ela da base de cálculo do imposto de renda neste ano, mas depois dos 5 anos, ela vai voltar para a base de cálculo. Quer dizer, a gente não pode depreciar um bem mais do que ele vale, né? Mais do que é o custo dele. Então, se o custo desse bem é R$ 40.000, ele só pode ser depreciado R$ 40.000. Então, para fins fiscais, os 5 primeiros anos, ele vai ser depreciado em R$ 8.000. Então, em 5 anos, ele vai ser depreciado totalmente para fins fiscais. Só que na contabilidade, ele está sendo depreciado só 10% ao ano, R$ 4.000 por ano. Quando chegar ao 6º ano, a contabilidade vai continuar a depreciar os 4.000, só que para fins fiscais, o que vai ter que acontecer? Como ele já foi depreciado totalmente para fins fiscais, então a partir do 6º ano, a gente vai tributar. Então a gente vai adicionar ao lucro a depreciação do ano. Então no 6º ano vai ter uma depreciação contábil de R$ 4.000 e depois lá no livro de apuração do imposto de renda, ele vai ser adicionado, vai aumentar a base de cálculo do imposto de renda em R$ 4.000. Por isso que eu disse que ele não é de graça. Esses 4.000, ele não está sendo depreciado agora, mas vai ser depreciado depois, lá no futuro, a partir do 6º ano. Então, o que a gente já sabe aqui, ó? Que a princípio ela tem este prejuízo de R$ 28.000, prejuízo fiscal, mas o que acontece com a empresa? A empresa, quando ela tem prejuízo, ela pode fazer o que? Ela pode descontar ou diminuir o valor do imposto de renda que ela vai pagar nos exercícios seguintes, nos períodos em que ela vier a ter lucro no futuro. Mas para isso, para se reconhecer na contabilidade, a empresa tem que ter perspectiva de lucro, né? Porque se ela não tiver perspectiva de lucro, ela não consegue nunca abater esse valor. Mas o enunciado da questão falou que ela tinha fortes perspectivas de lucros, né, no futuro. Então, por isso, esses 28.000, eles vão poder abater parte do lucro que a empresa tiver nos períodos seguintes. Até quanto? Até 30% do lucro ajustado, que a gente vai ver como se calcula, ela pode tirar os 30% enquanto tiver esses 28.000, né? Então ela vai abatendo cada período, aí no final, se ela sempre tiver lucro, uma hora vai acabar esses 28.000, aí ela não compensa mais. Mas vamos ver agora como que vai ser o lançamento. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Primeiro, eu disse que esses 28.000 de prejuízo fiscal, a empresa tem direito de usar para compensar, né, o imposto de renda de períodos futuros, ou seja, ela vai pagar menos imposto de renda no futuro. Então ela vai gerar um ativo fiscal diferido, né, 28.000 vezes 34%. A contrapartida vai ser lá uma receita tributária. Por que uma receita? Ué, com base no resultado de 2016, a empresa vai deixar de pagar imposto de renda, ou parte do imposto de renda de períodos futuros. Então a gente considera que este prejuízo, na verdade, deu para ela uma receita de quanto? A princípio de 9.520, né, que é a gente aplica a alíquota do imposto de renda sobre o prejuízo fiscal, vai dar uma receita de 9.520. Só que essa receita aqui, lembra que tinha um pedaço que era depreciação acelerada incentivada? Esse pedaço não é uma receita propriamente, vai ser uma despesa agora, porque a gente só deixou de pagar
o valor relativo naquela despesa, a gente deixou de pagar imposto de renda nesse ano, mas lá no futuro a gente vai adicionar a base de cálculo. Então eu não considero aquela despesa de depreciação acelerada incentivada de R$ 4.000 como uma receita agora. Eu vou ter que diminuir desta receita que ela já está incluída aqui dentro, né, dos 9.520. Então o que a gente faz? Ele vai gerar um passivo, porque é uma despesa de agora, que é o R$ 4.000 da depreciação acelerada incentivada, que a gente vai multiplicar na alíquota do imposto de renda e contribuição social 34%, quer dizer, ele não pagou, ele deixou de pagar R$ 1.360 de imposto de renda agora, quer dizer, deixou de pagar não, né? Ele aumentou o prejuízo fiscal em 1.360, só que depois ele vai ter que pagar no futuro esse valor, não ficou de graça assim. Então aqui a gente considera que a contrapartida desse passivo é uma despesa, né, com relação lá tributável ao tributo. Então aqui é uma despesa e aqui o do ativo, né, a contrapartida do 9.520 é uma receita. Então se a gente fizer 9.520 menos 1.360, vai dar uma receita, né, de 8.160. Esta é a receita tributária deste ano de 2016, porque está dizendo o quê? O quanto aqui ela vai deixar de pagar imposto de renda nos períodos seguintes e também não vai, né, ter que devolver nada, que aqui ela só deixa de pagar imposto de renda, 8.160, porque o que ela vai devolver é o 1.360, né? Mas se eu pegar 9.520 menos 1.360, vamos ter 8.160 aqui, que é receita desse período. Então, na verdade, para fins tributários, a despesa dela, o prejuízo líquido do exercício foi menor do que aquele valor que a gente tinha calculado inicialmente. A gente tinha calculado o quê? Um prejuízo contábil de 24 mil. Mas a gente vai pegar aqueles 24 mil e a gente vai somar os 8.160, porque o que vai acontecer? Porque, na verdade, ela vai ter direito de pagar menos imposto no futuro, tá? Então, guarde esta informação aqui, que a gente tem um valor de ativo fiscal diferido 9.520, que está lá, que ela vai usar o que, esse ativo fiscal diferido? Ela vai usar para deixar de pagar imposto de renda lá no futuro. A gente vai poder usá-lo para isso, para diminuir o valor do imposto de renda que ela tem para pagar. E o passivo fiscal diferido, em algum momento, ele vai ser, né, ele vai ter que ser pago, ele vai entrar como despesa lá no futuro. Como eu falei, quando que ele vai? Esse aqui é o da depreciação acelerada incentivada, então a partir do 6º ano, ele vai ficar gerando, né, a gente vai baixar esse passivo fiscal diferido, que vai aumentar o imposto de renda a pagar da empresa. Tá? Agora vamos ver o que aconteceu lá no ano seguinte. Em 2017, a empresa teve receitas de 150 mil. Depois, o que aconteceu aqui? Ela teve custo de serviços de 130 mil e continuou tendo a depreciação, né? Despesa de depreciação, né? 10% de 40 mil, 4 mil. Então, ela teve um lucro contábil, o LAIR, né? Lucro antes do imposto de renda, de 16 mil reais. Sobre esse valor, a gente vai fazer o quê? A gente ainda vai excluir, né, a depreciação acelerada incentivada, que a gente vai fazer isso durante os 5 primeiros anos, né? Então, tem mais 10% de depreciação aqui, 4 mil reais. Então, ele tem um lucro ajustado de 12 mil reais. Tá? 12 mil reais é o lucro ajustado. Sobre este valor, a gente pode tirar até 30% dele e abater dos prejuízos anteriores. Lembra que a gente tinha separado lá 28 mil de prejuízo fiscal no ano anterior? A gente vai poder abater, então, 30% de 12 mil, 3.600, ela vai tirar lá dos 28 mil, né? Então, realmente lá no livro de apuração do lucro real, ela tem 28 mil de prejuízo anterior, baixa 3.600 desse ano e ainda continua com saldo para poder diminuir o imposto de renda a pagar de anos seguintes. Então aqui, ó, o lucro para fins fiscais passou a ser de R$ 8.400. É sobre este valor que vai ser aplicado a alíquota, né, que na questão foi dada como 34%. Então este é o imposto de renda corrente, 34% sobre 8.400. Como é que se calcula o imposto de renda corrente? Tranquilo, é aplicar a alíquota do imposto de renda e contribuição social sobre a base de cálculo, né, do lucro fiscal, que é o lucro fiscal, né, que é os 8.400, tivemos 2.856 de IR corrente. Tá? Esse é o IR que ela vai pagar nesse período. Então,
Só que aqui, lembrando que a gente tem o quê? Esses 4.000 é uma diferença temporária tributável também. No segundo ano a gente vai também contabilizar isso, né? Ele vai gerar um passivo, porque ela vai ser tributável no futuro. Ela não pagou agora, mas vai pagar no futuro, então guarde essa informação que a gente vai ter que usar. Então, como é que a gente vai fazer os lançamentos aqui, ó? O IR corrente é tranquilo, é a despesa que é o IR corrente e a contrapartida ele vai creditar lá no passivo que é o IR a pagar, né? Então foi feito isso. Só que lembrando, né, o que eu falei, isto aqui é o que está no resultado, mas é com base na legislação fiscal. A gente tem que fazer agora o quê? Compatibilizar isso com o regime de competência. Porque vocês concordam que tem um pedaço aqui, é uma despesa que foi considerada aqui da depreciação acelerada incentivada, que na verdade eu tenho que considerar o quê? Que ele tirou a mais, mas é uma despesa do período, então eu vou ter que considerar essa despesa. E também um pedaço aqui eu paguei a menos, porque eu usei aquela compensação do exercício anterior, que ela teve um prejuízo de 28.000. Eu usei parte dela para diminuir o imposto a pagar aqui. Só que, na verdade, foi uma receita do ano anterior aqueles valores, né? Este ano, a despesa é o que aconteceu mesmo, então eu vou ter que fazer isso, ó. Eu vou ter que reconhecer o IR diferido, porque na verdade, o que é esse IR diferido? Quando a gente tem IR diferido, a gente tem uma despesa de IR diferido, quer dizer que a despesa de imposto de renda foi maior do que o IR corrente. Quando a gente tem um IR diferido, que é uma receita, quer dizer que na verdade a despesa de imposto de renda foi menor do que o imposto de renda corrente. Aqui no caso eu falei que a despesa de fato de imposto de renda foi maior do que esse IR corrente. Por quê? Porque um pedaço eu tenho lá os 34% sobre 4.000 da depreciação acelerada incentivada, que é uma despesa de agora, mas vai permitir com que ele pague menos imposto de renda agora, então eu vou ter que considerar, vou ter que somar essa despesa ainda. E tem mais uma outra despesa que é o quê? Que teve a despesa de imposto de renda, mas ele pôde pagar menos porque ele usou o quê? Uma receita que ele teve no ano anterior, vou chamar de receita, né? Porque na verdade a gente reconheceu uma receita tributária, né? No ano anterior, que como ele teve prejuízo fiscal, ele pode usar parte daquele prejuízo fiscal para bater o lucro fiscal desse ano. Então, mas na verdade, eu falei a despesa foi maior. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai tirar dos 3.600 vezes 34%, né, que foi aquele até 30% do lucro ajustado que a gente usou compensando com o prejuízo anterior, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, né, que é 3.600, que é o valor que a gente usou para compensar. Foi este valor aqui, ó. Vou mostrar para vocês o valor qualquer dos 3.600, da onde que veio. Ele veio daqui, ó. Esse aqui é os 3.600, que foi os 30% dos 12.000 do lucro ajustado. Esse 3.600 ele deixou de pagar imposto, tá? Só que ele deixou de pagar imposto por conta do exercício anterior. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar lá 1.224 do ativo fiscal diferido que a gente calculou em 2016, tira 1.224 e contabiliza ele onde? Lá como uma despesa do IR diferido, né? Então ele diminui o ativo fiscal diferido, credita aquele valor que ele reservou no ano passado para diminuir, né, o pagamento do imposto de renda de anos depois e debita lá em despesa. Uma outra parcela, a gente vai pegar o quê? A gente vai fazer igual fez no ano anterior com relação à depreciação acelerada incentivada, que é de R$4.000. A gente multiplica os 34% da alíquota do imposto de renda, deu 1.360, então a gente vai aumentar o passivo fiscal diferido, porque é uma despesa atual, mas que ela só vai pagar no futuro, então você acredita aqui e debita também a despesa do IR diferido. Então o que vai acontecer? O que é o IR diferido? 2.584, que é a soma dessas duas contrapartidas, né? Aquele creditou 1.224 e debitou 1.224 em IR CSLL diferido, e aqui ele creditou 1.360 em passivo fiscal diferido e debitou 1.360 lá no IR CSLL diferido. Então, a soma desses dois componentes deu aqui
o 2.584, que é o IR-CSLL diferido, tá? Se na questão da prova perguntasse qual foi a despesa de imposto de renda do período, o que seria a despesa do imposto de renda? Seria a soma, né, da despesa do IR corrente, IR contribuição social corrente, mais a despesa, né, do IR CSLL diferido de 2.584, daria uma despesa com imposto de renda de 5.540. Agora a questão perguntou o quê? Qual o valor do IR corrente, 2.856, e qual o valor do IR diferido, 2.584. Tá? Essa é a resposta, então, que é a alternativa A. Tá? Bom, aqui a gente concluiu, né, essa questão. Essa questão aqui eu, né, fiz a correção e publiquei o vídeo, porque foi a pedido, né, no comentário do outro vídeo, né, sobre a questão que foi cobrada no Cefaz Espírito Santo de 2021. Eu corrigi a questão sobre o CPC 32, aí alguém disse lá, olha, tem uma questão parecida com essa, né, com algumas diferenças também da FGV. Ele pediu para ver a correção, então eu fiz essa correção. E se você que está assistindo o vídeo também tem alguma dúvida em alguma questão que você viu em prova e não achou a correção, ou até viu a correção, mas não entendeu muito bem e gostaria de um outro tipo de explicação, poste aí nos comentários que você gostaria, tem que me identificar, né, a questão, né, falar qual é o concurso dessa questão e coloca lá nos comentários que depois eu vou gravar e posto a correção aqui. Então, me despeço por aqui e peço também, né, que se você gostou desse vídeo, dê um like para ajudar o canal. Até a próxima e bons estudos!